Hoje o nosso estudo está aqui em 1 Samuel. Vamos dar uma passeadinha, vou tentar resumir esse estudo, né? Vamos falar aqui sobre a Arca da Aliança um pouquinho. Aqui no capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a Arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a Arca do Senhor. Continuando aqui no 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então aqui a gente vê que essa arca ela ficou 20 anos na casa desse homem, né? E aqui foi depois que eles recuperaram aqui, que Deus devolveu a arca para eles, aqui da situação que tinha estado nas mãos dos filisteus, né? Aí Deus ali puniu aquele povo, né? E a arca voltou e ficou 20 anos aqui, né? Na casa desse homem, chamado Abinadab, né? Abinadab. E aqui a gente vê que fala, algo interessante aqui. Fala assim: e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro. E aqui fala: passaram em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então, é uma coisa que assim a gente vê como os dias passam, né? E aqui aconteceu isso, os dias passaram de forma que chegou 20 anos, aquela arca ficou ali, né? Então, aqui no 3, Samuel e toda a casa de Israel dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus, porque os filisteus ainda eram um povo que ainda continuava ali, né, perseguindo, continuava aqueles inimigos, né? Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E aqui no 7, né, mostra que os filisteus foram vencidos, né? Então, assim, eram os inimigos que eles venciam, mas depois lá estavam eles de novo, né? E aí eles caíam novamente em desobediência e eles estavam novamente com aqueles inimigos ali no pé deles, né? Agora vamos aqui para 2 Samuel, né? No capítulo 6, vamos ler aqui. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor?
E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Então aqui tem muita lição para nós, né? Aqui primeiro mostra que a arca do Senhor, logo depois dela ter sido tirada ali os próprios filisteus, eles devolveram, porque eles não aguentaram ali a punição do Senhor, né? Quando Deus feriu eles ali com hemorroidas e enfim. E Deus ali colocou uma condição e eles mesmos devolveram, né? Então, aí depois teve a outra situação que a arca ficou ali num determinado lugar e homens israelitas tiveram a curiosidade de olhar para dentro da arca e teve um monte de gente morta. E aí resolveram levar a arca para a casa de um outro homem lá, um servo de Deus. Essa arca ficou lá 20 anos, né? E nada assim, ficou guardada lá e nada aconteceu, né? E ali Samuel fala para eles se arrepender das maldades deles, se converter, tirar as coisas estranhas do meio deles, os falsos deuses, servir somente a Deus, né, com inteireza de coração, e eles fizeram isso. E aqui já mostra que a arca já estava, Davi já estava querendo levar, já no tempo de Davi já estava querendo levar para outro lugar. E houve esse acidente aqui, esse incidente no meio do caminho, onde esse rapaz colocou a mão e Deus ficou irado, né, com a imprudência dele, e esse moço morreu. Isso deixou Davi muito triste, né, e acabaram levando essa arca para a casa de Obed-edom.
E apenas 3 meses essa arca ficando ali na casa de Obed-edom, ele foi muito abençoado, né? E a notícia chegou até Davi. E Davi se alegrou, né? E ali foi um sinal, ele viu que Deus estava com eles, né? Ele se renovou, né? Ao mesmo tempo que ele não entendeu o que aconteceu aqui com o que pôs a mão e morreu por causa de uma imprudência, ele ficou muito feliz aqui quando ele soube que Deus estava abençoando Obed-edom, né? Apenas 3 meses que a arca estava lá. E aí aqui ele já se prepara para levar ela para uma tenda onde ele havia preparado, né? E aqui mostra que ele se alegrou, ele dançava, ele cantava, ele estava no meio do povo, feliz da vida, né? Fizeram holocausto para o Senhor. E Mical olhava ali da janela, né? E ela ficou, achou aquilo feio, né? Achou que aquilo era um rei, não devia se comportar daquela forma, né? Só que como ele estava falando, ele estava se alegrando, né? Aquela alegria, aquele louvor, tudo que ele estava sentindo era para Deus, né? E como ele disse, né? Deus fez ele rei daquele povo, né? Escolheu ele, ungiu ele, né? Então ele estava recebendo aquela honra de Deus através daquele povo ali, ele estava se alegrando, né? E tudo que ele estava fazendo era o objetivo dele era voltado para Deus, né? A dança, a música, a alegria, era uma forma de louvor, né? E Deus habita no meio dos louvores, né? Então ele não estava fazendo aquilo para se mostrar, para aparecer para o povo, para dar uma de bacana. Ele verdadeiramente estava alegre, estava louvando ao Senhor, né? E Mical, ela não entendia isso, né? Então assim ele fala: e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Então Mical é uma mulher amargurada, né? Aqui a gente vê que ela não conseguia entender o louvor e a adoração que o marido dela estava prestando a Deus, né? A alegria que ele estava sentindo. E ela, aqui a Bíblia fala que ela, como toda mulher, o sonho, né, das mulheres era ter filho, né? Se não tivesse filho, a mulher não tinha uma honra ali, né? Que toda mulher queria ter filho. Até hoje, né? Muitas mulheres querem ter filho, outras não. Não tem nada errado em ter, não ter, cada uma, né? Mas aqui no caso, as mulheres que não tinham filho, realmente elas não eram bem vistas, né? E Mical, ela carregava essa situação dentro dela, né? E, enfim, né? Ela não entendia o louvor e a adoração e tudo o que estava acontecendo ali, né? O coração dela estava voltado para outras coisas, né? Para orgulho, para outras coisas. Então aqui a gente vê Deus. Por que que na casa de um ficou 20 anos e não houve ali uma prosperidade, não houve nada de diferente? Veio para a casa do outro, ficou 3 meses e já houve uma grande diferença. Então mostra para gente que cada pessoa, Deus, cada um de nós tem uma maneira, né, de como que Deus lida com a gente, como que nós lidamos com Deus, né? Aqui mostra que Deus, ele exige de nós algo diferente, né? Por quê? Porque Deus, ele tanto respeita o tempo, né, da nossa ignorância, né? Como ele respeita também o tempo que nós estamos, né, na ignorância, Deus ele não leva em conta, né? E
o Senhor, ele é muito paciente, né? E o tempo que ele nos dá é para que a gente, é misericórdia, né? É para que nesse tempo que ele está nos concedendo, a gente aprenda alguma coisa. Nesses 20 anos que a arca ficou ali, eles ficaram ali na mesma, né? Só que como Samuel exorta eles ao arrependimento, o que estava errado ali? No meio do povo tinha falsos deuses, tinha costumes errados, coisas que precisavam ser corrigidas, né? E nesses 20 anos, Deus estava tendo o quê? Paciência, misericórdia com eles, né? Lógico que eles, com a desobediência, sempre pagavam um preço, né? Mas aqui eles precisaram, Samuel exortou eles ao arrependimento, né? Os filisteus foram vencidos, né? E, enfim, né? Eles acabaram entendendo, né? Só que aqui, quando chega na casa de... Aí depois aqui Davi tenta levar essa arca e aconteceu essa situação aqui, desse rapaz colocar a mão. Isso também deixa Davi muito triste, porque na cabeça dele ele estava fazendo algo bom e de repente aquilo foi... Quando aquele rapaz morreu ali, para ele, Deus estava punindo eles por alguma coisa que eles não estavam fazendo direito, e realmente não estavam. A forma como eles estavam carregando a arca não era a forma correta, né? E aí aqui, ele, já que acontece essa situação, ele resolve deixar na casa desse outro moço aqui. E com 3 meses já vem a resposta de Deus, quando Deus abençoou ali aquela casa e aquela família, e a notícia chega até Davi. Ele entende aquilo como um sinal, né? Como uma resposta de Deus, que Deus está ali, né? Com eles, está no meio deles. E aqui ele tem essa ideia de novamente tirar a arca daqui e levar para a tenda onde ele havia preparado, né? Para Deus. E aqui mostra que ele muito se alegrou, né? Com essa vitória, né? De poder levar a arca do Senhor para o lugar onde havia preparado, né? E aqui a Mical, ela não entendeu muito bem isso aqui, mas quem perdeu foi ela, né? Porque ela ficou de fora dessa... Podia estar aqui também se alegrando com a vitória, né? Do povo de Deus. Amém? Então, a gente vê que há tempo para todas as coisas, né? Nesses 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, por que não teve ali a prosperidade, o que eles esperavam? Porque tinha coisa errada ainda no meio do povo, né? E aqui, por que na casa desse rapaz, em 3 meses, o Senhor já deu ali uma resposta, né? Então, mostra que há uma diferença, né? De pessoa para pessoa, e o tempo é a misericórdia de Deus para que a gente venha se corrigir, tirar do nosso meio as coisas que não estão agradando ao Senhor, para que Deus possa fazer como Ele fez aqui na casa de Obed-Edom, né? Com apenas 3 meses, ele e a família dele foram muito abençoados, né? Amém? Então espero que, não sei se eu consegui ser clara, não sei se eu consegui explicar o que eu gostaria, mas eu creio que no nome de Jesus, ainda que eu não tenha conseguido passar o que eu desejei, o Espírito Santo de Deus tem toda a capacidade e poder para esclarecer para quem for sincero e estiver ouvindo essa mensagem com o desejo de entender. Eu tenho fé em Deus que Deus vai falar com cada um conforme a sua necessidade. Amém? Eu desejo que essa mensagem venha abençoar muito o seu dia, o meu dia, a nossa vida. E que tudo venha a ser sempre para a honra do Senhor, para louvor do nome dEle.
Amém? Que a gente possa se alegrar como Davi se alegrou aqui, dançar, cantar, né? E como essa felicidade que Davi teve aqui, né? E que a gente não venha ser como Mical, que não entende o que é uma alegria ao Senhor, o louvor ao Senhor, né? Mas que a gente seja como Davi, né? Que pôde verdadeiramente se alegrar, né? Na presença de Deus. Amém?